Vamos lá, amados. Mais um culto do culto de estudo e oração, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo através de estudos, através da palavra do Senhor relacionada ao livro de Salmos, não é? Um livro de cântico, um livro extremamente importante, que muito nos fala. Ele retrata, na verdade, momentos que homens de Deus estavam passando. Então eu louvo a Deus por Ele ter nos dado esse privilégio de nós estarmos sendo ministrados pelo Espírito Santo aí nas próximas semanas, né? Então nós sempre teremos, né, a oração de um salmo, né, algumas curiosidades, não é? Algumas informações importantes dos salmos, dos livros, e aí depois para a ministração da palavra. Eu convido a igreja a abrir o Salmo de número 51. Nós estaremos orando hoje, igreja, o Salmo de número 51. Salmo de Davi. De número 51, nós estaremos orando todo o Salmo, já a partir do verso 1. Salmo esse de confissão e arrependimento, de Davi e Batseba, não é? Na verdade, é uma oração de Davi pelo seu pecado com Batseba, não é? Então, o contexto desse salmo é justamente esse. Nós estaremos orando a confissão e nós estaremos orando o arrependimento de um homem que pecou e de um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, que inicia-se assim: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus.
Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos orando essa confissão e arrependimento do seu servo Davi, que foi soprado pelo seu Espírito Santo e que está sendo soprado agora nos nossos corações e no nosso entendimento. Que o Senhor possa nos edificar, que esse salmo, essas palavras venham nos edificar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco de datas e autorias de salmos. É o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos. Existem alguns autores, o maior deles, indiscutivelmente, é o rei Davi. Entre 73 e 74 salmos é de sua autoria. Depois vem Asaf, filhos de Corá, com 12. Salomão escreveu 2, Moisés 1, Etã 1. Na verdade, cerca de 101, 102 salmos, eles são identificados quanto aos seus autores. Apenas 48 ou 49, eles não têm a sua autoria clara. Como, por exemplo, nesse 51. Não é? É um salmo, não é? De Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ter estado com Batseba. O restante desses salmos, esses 48, 49 salmos, que não há autoria, está dividido realmente entre esses autores, que foram e continuam sendo inspirados pelo Espírito Santo, não é? Isso nos lembra muito de carta aos Hebreus, não é? Do Novo Testamento, uma carta que foi escrita aos Hebreus, ao povo judeu, cuja autoria ainda não foi revelada, não é claro a autoria. Uns dizem que foi Paulo, enfim, outros dizem que foi Pedro, enfim, existe, não é? Alguns autores aí, mas indiscutivelmente são 150 salmos que foram o quê? Inspirados por Deus. E compreendem, desde a época do êxodo do povo de Israel, do povo judeu do Egito, desde essa época, né, cujo autor é Moisés, de um dos salmos. Então a data é desde o êxodo do povo judeu do Egito até a invasão da Babilônia a Jerusalém, que foi pelo rei, que foi na época do reinado do rei Joaquim. Tá certo? Então é um período longo que fundamentalmente ele se afunilou mais na época dos reis. Não é? Isso durante as semanas a gente vai, não é? Vai estudando, a gente vai revelando, né? A gente vai sendo ministrado pelo Espírito Santo. É importante nós sabermos, né, o contexto, os autores, né? Como eu disse, o livro de Salmos ele é um livro absolutamente real, escrito, não é? Além de nos abençoar e nos ministrar, evidentemente, não é? É muito lado do que o salmista aí está passando, não é? Obviamente nós vamos estar ampliando essas informações durante a semana. Evidente, amados, que quando nós oramos a palavra, o que nós fizemos foi isso, orar a palavra, isso evidentemente nos torna mais íntimos de Deus. Isso evidentemente nos aproxima mais de Deus num relacionamento sincero, não é? Nós estamos aqui de corpo e alma nesse culto, lendo, orando esse salmo. Desta forma, nós estamos desenvolvendo aquilo que
Dos grandes objetivos de Deus, um dos grandes objetivos de Deus, que é nos tornar adoradores, termos um espírito de adorador. Aí você vai falar, pastor, é a terceira vez que você está falando isso. É a terceira vez que você está falando isso? É a terceira vez que eu estou falando isso. No Antigo Testamento, quando a gente estuda, tem um verbo que é muito usado. Se fala encucar. Ó, isso aí você tem que encucar. Encucar o que é? Como se a gente estivesse abrindo, né, a nossa cabeça, colocada a mensagem e fechado. Então isso faz com que a gente realmente encuque, não é? Que a gente efetivamente, além do estudo, da oração, nós temos esse objetivo de nos aproximar mais de Deus, para que nós tenhamos uma adoração maior. E eu quero destacar hoje o que é essa adoração. Não é só na igreja, nos louvores, levantar as mãos, e não é só isso. A adoração vai muito de reconhecer a Deus com respeito e reverência. A adoração vai muito em temer a Deus e nos colocar de uma forma absolutamente submissa a Deus. É uma das grandes dificuldades que nós temos. Nos tornar, fazer com que as áreas da nossa vida sejam o quê? Submissas, humilhando-nos, de uma forma absolutamente de confessar tudo aquilo que porventura não agrada a Deus. Confessar muitas vezes o pecado, mas fundamentalmente o que Deus espera da minha e da sua vida é se arrepender. É ter realmente uma mudança completa, uma conversão, adorar a Deus em espírito e em verdade, é isso. Porque eu estou tornando verdade a Deus tudo aquilo que eu estou passando. Não que Deus não saiba, é evidente que Deus sabe. Deus sabe tudo, antes mesmo de acontecer, de pedir. Porque Deus já viveu, Ele é o antes, o durante, o depois. Mas o que Deus quer da nossa vida, para que eu e você, nos tornemos a cada dia mais adoradores, é que a gente busque realmente nós melhorarmos as nossas atitudes como cristãos, como esposo, como filho, na sociedade como um todo, na igreja. Nós melhorarmos o nosso caráter. E tudo que a gente fala de melhorar, e você sabe disso, quando temos algumas tarefas na empresa para melhorar, algumas tarefas em casa para melhorar, na verdade nós queremos crescer. E quando falamos também que o crescer é motivado a buscar o alvo que é Cristo Jesus, isso evidentemente passa por uma mudança. Eu não consigo caminhar ao alvo que é Cristo Jesus da mesma forma. Eu posso olhar para o alvo, mas se não houver mudança, melhora, se não tiver aquele passinho do elefantinho, não precisa ser aqueles passos grandes, mas um passinho de cada vez, eu estou rumando a Cristo Jesus. Não é? Então, quando nós falamos fundamentalmente em sermos adoradores em espírito e verdade, é isso. E é dessa forma, igreja, que se Deus colocou no coração dessa igreja, de nós orarmos e nós buscarmos nos salmos esse desenvolvimento de adoradores em espírito e em verdade, consequentemente o Espírito Santo do Senhor, ele vai estar me capacitando e te capacitando. Como ele nos traz hoje esse salmo de arrependimento. Esse salmo de arrependimento que pode ser absolutamente usado na minha vida e na sua vida. Porque esse salmo, na verdade, ele revela, ele explica, ele expõe, ele evidencia o que Deus quer na minha vida e na sua vida quando pecamos. Há esse momento real
de arrependimento. Na verdade, o que eu quero trazer hoje também é o momento que o rei Davi, ele se arrepende. Qual o momento exato que Davi se arrepende? Porque ele sabia que o relacionamento, que tudo aquilo que ele fez com Batseba era errado. Mas ele estava sendo envolvido pela sua emoção, pela sua alma. Então, igreja, eu estarei lendo 2 Samuel 12. Se você quiser abrir, será um privilégio nós acompanharmos o momento que Davi, ele se arrepende. 2 Samuel 12, a partir do verso 1, nós vamos ler. Você vai entender porque eu vou ler isso. O momento exato que Davi, depois que peca, né? Nós vamos saber aqui, ele se arrepende. Cai a ficha de Davi quando? 2 Samuel 12, a partir do verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu lhe teria acrescentado tais e tais coisas, porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias, o Eteu, você tomou por sua esposa a mulher dele. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, a espada jamais se afastará de sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu o farei, e isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Em nome de Jesus, você que está ouvindo agora essa mensagem, em nome de Jesus nós temos que entender que Deus sempre, porque nosso Deus é um Deus de honra,
Nosso Deus é um Deus de amor. Ele sempre fará com que nós tenhamos consciência do pecado. Sempre, igreja. Nós sempre nas nossas vidas teremos um Natan. Seja ele qual for o nome. Nós teremos um Natan que fará com que a gente se posicione mediante algum pecado grave que está acontecendo nas nossas vidas. Ou muitas vezes que já aconteceu, porque o que Deus quer é que antes dele perdoar, que a gente tenha o arrependimento, que a gente se arrependa. Foi exatamente o que Davi fez no Salmo 51. E Davi fez de todo o coração. E quando você começa a ler, se aprofundar agora nesse contexto, Davi, ele escreve esse salmo de confissão e arrependimento, e logo no verso 1, eu posso imaginar ele ajoelhando, chorando e dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo as suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Na verdade, Davi, ele começa a pedir o quê? Purificação do pecado. Porque Davi suplica pela benignidade de Deus. Tamanho o arrependimento, tamanho a consciência que o Espírito de Deus fez com que ele tivesse, mediante a vida de Natan, que era um profeta. Então esse salmo, ele revela de uma forma absolutamente inteira tudo aquilo que o rei Davi ele estava sentindo, porque já era rei. E Davi, ele reconhece que apesar de ter ferido outras pessoas, de ter atentado contra a vida do esposo de Batseba, de Urias, ele reconhece que antes de tudo ele pecou contra quem? Contra Deus. E isso é maravilhoso. É como se Davi tivesse falado: eu traí a sua confiança. Então eu fico imaginando o filme que passou na cabeça de Davi, na mente de Davi. Eu traí a sua confiança, eu pequei contra ti. Você me tirou lá de baixo, eu era o mais magro, o último, o caçula. O Senhor me fez através do seu Espírito Santo eu ser o rei Davi. Através do Senhor, então, eu pequei contra ti. Isso é absolutamente real. Nós, quando pecamos, porque eu e você sabemos de onde Jesus, onde Deus te resgatou. É por isso que nas nossas orações diárias nós temos que pedir misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque nós somos falhos. E é importante nós buscarmos ser adoradores de Deus, para que essa intimidade faça com que a gente não venha pecar de uma profundidade tal, que nós nos apresentemos a Deus dessa forma, como no verso 7 que Davi diz: purifica-me como com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isopo era uma erva que era usada para leprosos. Davi estava se sentindo absolutamente sujo. Ele estava se sentindo um leproso. Eu posso ver aqui a angústia dele. Ele busca palavras para marcar um total arrependimento.
Isso fica claro no verso 10, quando ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova a mente. É como se Davi estivesse clamando pelo Cordeiro de Deus, porque é só Ele que nos renova, que nos faz novo, e tudo se fez novo. Na verdade, esse verso, ele aponta para Jesus Cristo. Cria em mim, cria. O que é cria? Quando você pega a Bíblia, já em Gênesis, lá no início, o que fala lá no início? No princípio, Deus criou, tornou do nada. Então, na verdade, o que Davi está querendo é ser criado novamente, para que seja apagada essas lembranças. E quem faz isso hoje na minha vida e na sua vida é Jesus Cristo. Amém, igreja? É só Ele que pode me tornar novo. Mas eu tenho que me arrepender. Porque Davi, ele chega numa tal profundidade. Convido depois, você que está assistindo, igreja, em nome de Jesus, depois você leia nesse contexto esse salmo, que pode ser o meu salmo, o seu salmo. Deus queira que não. Mas Davi, ele vai atingindo uma profundidade, uma consciência, que ele no verso 11, ele diz: não me lances fora da tua presença, não me retire o teu Espírito Santo, o seu Santo Espírito. Nós sabemos que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era absolutamente pontual, que Deus assim o dava para reis, profetas. Evidentemente que Natã, como profeta, ele foi movido pelo Espírito Santo do Senhor para falar tudo isso a Davi. Então Davi, ele é tomado de uma profundidade. E não é diferente no Novo Testamento, quando Paulo fala: não deixeis de extinguir o Espírito. Não deixe que a profundidade do pecado possa destruir o nosso relacionamento com Deus. Não extinguis o Espírito Santo. É exatamente isso que Davi, ele fala. Ele não quer perder o relacionamento de Deus, mesmo Natã já dizendo a ele, fala: Deus te perdoou. Evidentemente que nessa época os pecados eram cobertos pelo sacrifício. Mas Davi, ele tem um entendimento tão grande pelo Espírito Santo, que no verso 17 ele diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O sacrifício agradável a Deus não é eu matar o cordeiro, não é oferecer o cordeiro em sacrifício. É por isso que Jesus Cristo vem como cordeiro, para encerrar. Não, agora é o que? Espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Amém, igreja? É exatamente isso. Então Davi, ele tem a plena consciência. E olha que ele em nenhum momento, e você não vai ver isso de Davi, em nenhum momento ele vai falar das consequências que ele viria a tomar em função do pecado. Porque ele até foi claro para ele: você fez tudo no escuro, eu vou tornar tudo às claras. Nós sabemos. O filho dele com Batseba morreu, esse que foi do pecado. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Evidentemente que Davi carregou as consequências desse pecado. Deus o perdoou, mas nós lemos em 2 Samuel. Mas a partir do momento que Deus perdoou
Ele perdoou. E fez com que Davi tivesse um filho chamado Salomão. E fez com que a linhagem de Davi tivesse Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, que pede nós, às vezes, essa oração de arrependimento. Amém? Amém. Essa é a mensagem. Não é? É uma mensagem que vem do fundo da alma de um homem segundo o coração de Deus, que pecou. Assim como eu, assim como você. Amém? Que Deus, e eu oro por isso, né? A você que está assistindo, que você seja tocado pelo Espírito Santo. Amém? Eu agora vou orar aquilo que o Espírito Santo ministrou hoje. E depois você sabe, estando no seu coração, por favor, ore por nós, né? Os motivos de oração, aquilo que o Espírito Santo falar com você. Aquilo que o Espírito Santo falar com você, igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que privilégio. Que privilégio o Senhor nos dá hoje, Deus, de trazer para nós a nossa mente, primeiro, a possibilidade de orar essa oração de arrependimento. A possibilidade que o Senhor nos dá de ser ministrados pelo Espírito Santo. Tamanha profundidade, Pai, desse salmo, tamanha profundidade desse hino, tamanha profundidade dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo ministre nos nossos corações. Se tiver algum contexto desse, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Que a sua graça, paz e misericórdia se renove a cada dia. A sua misericórdia, Deus. Nós, sem a sua misericórdia, nada somos, Deus. Somos falhos, precisamos do seu Espírito Santo. Nós estamos aqui, Pai, orando porque dependemos de Ti, Deus. Nós estamos aqui orando, Pai, para sermos e buscarmos e estarmos mais na sua presença com um coração contrito, um coração quebrantado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue nos capacitando, nos guardando, nos livrando do mal e fazendo, Pai, com que essa paz que excede todo o entendimento quando te sirvamos, Pai, ela seja real nas nossas vidas. Que o próprio Espírito Santo do Senhor comece a ministrar nos nossos corações mudanças, sejam elas quais forem, de relacionamento, Pai. Às vezes podemos magoar pessoas que não sabemos que magoamos, com algum tipo de palavra e comportamento. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, é essa a minha oração, fortalecer os relacionamentos dos casais da nossa igreja, o relacionamento com os filhos. Uma área tão difícil, Deus, mas que requer, às vezes, arrependimento. Que o Senhor possa, Pai, trazer à memória alguma palavra que foi mal colocada, maldita nesses relacionamentos, Pai. Nós queremos sarar as feridas, Deus. Nós queremos continuar rumando ao alvo, que é Cristo Jesus, mudando, se arrependendo, buscando. Nós só conseguimos com o Espírito Santo do Senhor. Pai, eu te agradeço. Te agradeço a palavra, te agradeço essa ministração. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.